Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite para vocês que estão nos assistindo dos vários lugares através do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe as suas famílias. Hoje estamos aqui no nosso culto em família. Estamos também orando e agradecendo a vida de muitas pessoas. Quero lembrar alguns motivos de oração. Agradecemos os aniversários de casamento de Davis, Raquel, Renato e Leonardo, Bessa e Marisete, aniversários de Raquel, Vanessa, Carla, Christine. E também estamos pedindo pela saúde do pastor Ismael de Queimados, pela Lia, pela Rosa, Agnello, Rejane e Marilac. Oramos sempre pelos nossos governantes, como nos recomenda a palavra de Deus. Oramos pedindo que aqueles que são bons sejam guardados, sejam recebidos, tenham eles sabedoria de Deus, que sejam também pessoas corajosas, Senhor, e blindadas pelo poder de Deus. Aqueles que são maus e corruptos, pedimos que o Espírito Santo de Deus fale aos seus corações e os transforme. Vamos orar pelos profissionais de saúde, vamos orar pelos pastores e pelos missionários. Lembro você que nossa igreja empreende várias ações no campo social. Nós distribuímos cestas básicas para as populações carentes, para as famílias que estão passando necessidades. Você pode cooperar com isso. Você pode ver aí os nossos dados bancários. Cada cesta básica tem um valor de R$ 57. Fazemos um trabalho de auxílio à Chácara dos Profetas, uma instituição que cuida de homens que estão vivendo dependência química e os ajuda. Você pode cooperar com roupas, alimentos, material de higiene pessoal, de higiene local, sempre roupas masculinas. Você pode fazer isso. E também apoiamos o Lar Batista do Ancião. É um lar batista que recebe pessoas idosas e ali cuida delas. Eles têm uma grande carência de leite. Nós temos contribuído com leite em caixa. Você pode contribuir também. Lembro que os nossos cultos presenciais retornam agora no dia 8 de agosto, domingo, às 10h30, com todos os protocolos, com todo o cuidado, mas já num tempo em que as pessoas mais vulneráveis estão vacinadas e também o nível de contaminação aqui no nosso lugar chegou à fase laranja, depois de ter passado pela fase roxa, vermelha, agora está na fase laranja. Pedimos a Deus que até lá já esteja na faixa amarela. Muito bem, vamos orar, pedir a bênção de Deus para este culto de hoje. Logo depois nós vamos ter o nosso momento de louvor, de cânticos, e você vai participar certamente. Depois teremos a mensagem. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos porque o Senhor é bom, o Senhor é sempre bom, e o Senhor se importa conosco, cuida de nós, nos sustenta. Muito obrigado, Senhor. Senhor Deus, suplicamos que o Senhor nos unja com o teu Santo Espírito, para que possamos trazer uma mensagem segundo o teu coração, a tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, a todos estes, todas as famílias representadas por estes que nos assistem, Pai. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos agora ao nosso momento de cânticos. Vamos lá. Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um culto da noite da nossa igreja. E a gente vem aqui trazer uma música antiga. Na verdade, são duas músicas antigas. Uma muito frequente que a gente tem cantado, né? Que a gente canta bastante em qualquer igreja do Brasil. E outra que é bem comum, assim, alguns anos atrás, eu até conheço pouco, mas Cleber e Larissa conhecem mais do que eu. E a gente trouxe para relembrar essa música que eu acredito que muitos de vocês devem conhecer, tá bom? Vamos lá? Amor do Senhor.
Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, muito obrigado porque tu és grande, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu povo, Pai, em meio a um cenário tão difícil, tão preocupante, Senhor. Muito obrigado porque podemos cantar essa canção ao Senhor, entendendo que o Senhor é Deus grande, é Deus criador, mas é Deus também de perto, Pai. Obrigado por se inclinar para ouvir o clamor do teu povo, para ouvir aquilo que a gente tem preocupação, aquilo com que a gente se aflige e coloca diante de Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a colocar diante de Ti todas as coisas que nos deixam preocupados, Senhor. Que a gente possa colocar a nossa vida verdadeiramente nas Tuas mãos, Pai, entendendo que o Senhor tem o melhor para nós. E que o que essa canção diz, que o Senhor é grande, que o Senhor é eterno, que o Senhor é maravilhoso e soberano, a gente possa entender e trazer para as nossas vidas e compreender o Teu amor e o Teu cuidado, apesar dessa grandeza e apesar do que somos, Senhor. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, Pai. Fica conosco nesse culto, na continuidade dele, Pai, naquilo que vai ser pregado nessa noite. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ilumine a mente de quem vai trazer a mensagem nessa noite, Senhor. Que essa mensagem possa tocar o nosso coração, Senhor, e que saímos daqui diferentes de alguma maneira, Pai. Te pedimos por isso. Te pedimos também pelas reformas que estão acontecendo lá no nosso templo, Pai, para o retorno aos cultos presenciais, Pai, que logo a gente esteja junto, celebrando ao Senhor, e que cada vez mais essa igreja possa dar fruto, Senhor, na nossa comunidade, onde estamos localizados.
Pedimos por isso, Senhor, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então fique agora com a palavra do pastor Rogério, a gente se vê no próximo domingo. E é isso. Tchau! Muito obrigado, queridos do grupo de louvor. Muito obrigado pelo comprometimento de vocês. Vocês são maravilhosos. Que Deus abençoe vocês. Agora eu vou convidar você a que abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos. No capítulo 4, Evangelho de Marcos 4, nós vamos estar trabalhando o texto que está entre o versículo 21 e o versículo 25. Marcos 4, 21 a 25. Gostaria de contextualizar geograficamente esse ocorrido que aí é descrito. Outra coisa, eu me lembro que esse texto foi o texto base para uma pregação feita em 2016, num culto que ficou marcado na nossa mente, no nosso coração, o culto em que a nossa querida, saudosa irmã Leda fez 80 anos. Nós utilizamos esse texto no culto de ação de graças da irmã Leda, né? Então, me lembrei disso com muita saudade. Muito bem, essa ação que nós vamos ver aqui, ela ocorre numa praia, uma praia lá no Mar da Galileia, lá pelo ano 30 depois de Cristo, alguma coisa assim. Jesus havia ensinado um pouquinho antes, com a sua primeira parábola ali, a parábola do semeador. Lembra da parábola do semeador? Logo depois, a multidão, tendo ouvido a parábola do semeador, foi saindo, a multidão foi embora, e Jesus está agora com os seus 12, os 12 discípulos, 12 apóstolos posteriormente, né? E havia certamente alguns crentes que ali permaneceram, mas Jesus os chama porque ele tem algo muito, muito importante para dizer para eles. E eu fico imaginando aquela cena, Jesus ali naquela praia, aquelas areias da praia do Mar da Galileia. Ali perto estão as redes de pesca que haviam sido retiradas dos barcos. Os próprios barcos certamente haviam sido içados para as areias, tirados da água. Eu imagino Jesus se sentando naquela areia e dizendo: vem cá, eu quero dizer algo muito importante para vocês. Penso que Pedro logo veio à frente, né? Pedro era muito proativo, impetuoso. Logo veio à frente, sentou ali, daqui a pouco vieram André, João, Tiago e os outros, sentaram em volta. E imagino Jesus olhando para eles, em silêncio. Aquele Jesus que era capaz de enxergar além das aparências, olhando para eles. E aí Jesus vai começar a contar para eles a segunda parábola. E é isso que nós vamos ler agora. Pense aqui, Jesus, o Filho de Deus, amado Jesus, amado, conversando com você. Você aí sentado nas areias da praia do Mar da Galileia, do lado de Pedro. E aí, você do lado de Tiago, aí do lado de Tiago. Cuidado para não esbarrar em André. Vamos ouvir o que Jesus tem a dizer. Também lhes disse: vem, porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada lá no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem,
lhe será dada. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola de Jesus tem alguns elementos, eu gostaria de descrevê-los para você. Primeiro, fala da candeia. O que é esse negócio candeia? A candeia era um pequeno vaso de barro, um vasinho de barro, que tinha um biquinho. E esse biquinho tinha sempre ali um pavio de algodão, E esse pavio, em contato com o azeite que ficava dentro do vasinho, ele podia ser aceso e ali se tornava uma lamparina. E a candeia era então uma lamparina, um vasinho de barro, com um biquinho, com um pavio, que servia para a iluminação dos ambientes, a iluminação das casas. Essa era a candeia. O velador era uma pequena prateleira alta dentro das casas, onde se pegava essa candeia acesa e lá sobre o velador se colocava a candeia, de forma que, estando no alto, ela pudesse inundar toda a casa de luz. E o alqueire? O alqueire era um vaso de barro com uma boca relativamente grande, normalmente um vaso de barro com aproximadamente capacidade para 9 litros, ou de água, ou de cereais, de algum produto. E a cama era uma cama parecida com as nossas camas de hoje. Plana, pés, um espaço vago embaixo. Ali em cima eles punham alguma coisa mais fofa, talvez uma pele com a lã, talvez uma esteira de palha, algo que lhes fosse mais confortável para dormir. Muito bem. Qual seria a intenção de Jesus em contar para aqueles 12 e para os outros crentes que o acompanhavam essa parábola, a parábola da candeia? Jesus desejava que aqueles crentes, aqueles homens que estavam ali com ele, se definissem. Queria deles definição, que eles se posicionassem diante da mensagem que recebiam, diante do conhecimento do que era o reino de Deus. Primeiro, Jesus estabeleceu qual a importância da candeia. Estabeleceu da importância da sua luz, a luz da candeia, como a luz do ministério do Evangelho do Reino de Deus. E isso ficou certamente marcado. Que não pode ser encoberta essa luz, que essa luz não pode ser negligenciada. Jesus deixa claro isso para aqueles seus discípulos. Jesus iria dizer mais tarde para aqueles homens o que está lá em João 8,12. Jesus diria mais tarde para eles assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus não quer que a humanidade se perca. Jesus veio para romper a preponderância das trevas sobre os seres humanos. Jesus veio iluminar, varrer o poder do pecado sobre os indivíduos. Só a luz da candeia do Evangelho é capaz de curar essa doença mortal chamada pecado. Nós sabemos muito bem a força das doenças. Nós estamos vivendo um momento de tanta ênfase a uma determinada doença que graça sobre toda a face da terra. Mas essa doença é pequena, é fichinha diante do alcance desta doença chamada pecado. Romanos 3:23 nos ensina que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Este é o efeito da doença chamada pecado. Separação de Deus.
E ainda Romanos, agora 6:23, na sua primeira parte, deixa claro que o resultado do pecado é a morte. A taxa de mortalidade do pecado é 100%. 100%. Todos foram contagiados. Todos morrerão do pecado se não forem expostos à luz de Jesus. Existe uma doença neonatal que acontece com aqueles pequeninos logo depois do nascimento, chamada icterícia neonatal. As crianças ficam amarelinhas e vão enfraquecendo a um determinado elemento, a bilirrubina, que acaba sendo alterada. Embora seja uma doença comum, ela é muito perigosa. E a maneira de curar a icterícia neonatal é expor a criança à luz solar, a algum tipo de luz. Então, o organismo vai assimilando aquela luz, vai regularizando a bilirrubina e a criança deixa de estar amarelinha e fica saudável outra vez. Só uma forma de salvar do pecado, de salvar da morte, da separação de Deus. Exposição à luz do Evangelho do Reino de Deus. Jesus afirmou em Marcos 2:27 o seguinte: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, e sim para chamar pecadores. Jesus veio para curar, para salvar as pessoas desta doença 100% mortal chamada pecado. Aquele mesmo texto que eu citei agora há pouco, em Romanos 6:23, afirma que o resultado do pecado é a morte, mas o presente ou o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo. Esse evangelho da vida eterna em Cristo é a luz da candeia dessa parábola que Jesus está contando aos discípulos, está contando a nós. E ele está dizendo: posicionem-se, posicionem-se. Jesus continua a sua palavra e vai dizendo ali em Marcos 4:21. Vamos ver agora versículo a versículo. Ele vai dizer assim: também lhes disse, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não veio antes para ser colocada no velador lá em cima? É como se Jesus perguntasse aos discípulos que estão ali atônitos com aquela sabedoria: que tipo de crentes vocês vão ser? É como se Jesus dissesse isso. Vocês vão esconder a luz que eu estou apresentando a vocês debaixo do alqueire, de um vaso de barro? Ou vão esconder essa luz que eu estou apresentando a vocês debaixo da cama? Que tipo de crentes vocês pretendem ser? Crentes alqueire? Crentes cama? Ou crentes velador? Eles seriam os próximos a carregar a candeia do Evangelho. Jesus estaria com eles por algum tempo. Nós conhecemos a história do Jesus que posteriormente é preso, morto na cruz, ressuscita ao terceiro dia, depois ascende aos céus e deixa ali a missão com os seus discípulos, com aqueles discípulos que estão agora sob o cuidado do Espírito Santo de Deus. Mas vamos pensar nesses dois tipos de crente. Primeiro, o crente alqueire, né? O vaso alqueire era uma medida comercial. O alqueire era muito usado para a medida de grãos, trigo, cevada, aqueles grãos que ali eram comercializados, eram medidos dentro do alqueire e eram então jogados nas sacolas daqueles que os compravam. O alqueire tinha um significado muito ligado à riqueza, aos negócios, aos interesses comerciais.
O alqueire que cobriria a luz da candeia estava muito ligado à ideia de comércio, de riqueza, de coisas materiais. Os rabinos do judaísmo estavam escondendo a luz do reino de Deus, a luz do Messias, debaixo de um sistema muito complicado de religiosidade, de tradições, de muitos interesses materiais. A verdade é essa. Os rabinos, os escribas, não estavam tão preocupados em expor a luz de Jesus, nem criam nele. A igreja da modernidade, como é que se comporta diante da luz da candeia do evangelho? Os crentes da modernidade, como é que eles funcionam? Revelam ou escondem a luz da candeia do evangelho? Meu coração não seria um alqueire que, embora contenha a luz de Jesus, acaba escondendo debaixo do que eu sou? Será que as minhas opções, aquilo que eu sou, as minhas prioridades, elas não estão escondendo e blindando a visão da luz do evangelho, da candeia de Jesus? O crente alqueire seria aquele crente que esconde a luz, não a revela. Ele até tem a luz, mas ele não a revela, até que ela se apaga. Mas e o crente cama? Como é que seria o crente cama? A cama era o símbolo do prazer. A cama era o símbolo da acomodação, era também o símbolo da preguiça. Seria alguém que, conhecendo Jesus, não está nem aí. Não está nem aí, não se posiciona, não se decide, apenas conhece. Mas esconde a luz de Jesus, não para escondê-la no seu coração, de forma a conhecê-lo melhor, não, mas esconde debaixo da preguiça, da acomodação. Embaixo da cama era o lugar dos vasos de desonra daquela sociedade. Lembra os vasos de desonra? Depois, no futuro, acabaram se tornando, numa sociedade um pouco mais antiga, os urinóis, os pinicos, antigos pinicos. Debaixo da cama era lugar dos vasos de desonra, não era lugar da candeia, da luz do reino de Deus. Mas aí também existe o crente velador, que era o crente que Jesus gostaria que aqueles homens se decidissem ser. Jesus queria ver os crentes assim e ver nos olhos daqueles homens e também nos nossos olhos o brilho de quem quer ser um crente velador. Alguém que quer botar a luz do evangelho lá em cima do velador. Alguém que deseja ardentemente que a luz do evangelho ilumine todas as pessoas. Crentes que colocassem a luz da candeia do evangelho acima dos seus próprios interesses, bem no alto, bem lá no velador, como a sua opção, primeira opção de vida. Deus ama o crente velador. Jesus queria ver os seus discípulos, seus apóstolos e a nós como crentes que abram mão do alqueire dos seus interesses pessoais, materiais, e que jamais cubram a luz com a sua preguiça, com a sua acomodação. Que impunhem a candeia em vez de se deitar em berço esplêndido, como diz uma frase do nosso hino. Que ponham a luz da candeia tão alto que dissipem as trevas do pecado e que propaguem a sua luz. Jesus então continua a sua parábola nos versículos 22 e 23, e aí diz assim: olha, pois nada está oculto senão para ser manifesto,
Nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus está dizendo assim, olha, ouçam e pratiquem isso que eu estou dizendo para vocês. E finalmente os versículos 24 e 25 vão estabelecer uma lei, a lei da colheita, né? Versículo 24 e 25 diz assim, então lhes disse, atentai no que ouvis, com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará, pois ao que tem, lhe será dada, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, né? Essa aí é a lei da colheita. Eu quero convidar você a fazer um reforço nessa questão da lei da colheita em Gálatas 6, 7 a 9. Avança um pouquinho, vem comigo até Gálatas 6, ok? Tá indo lá? Gálatas 6, versículos 7 até o 9. Gálatas 6, 7 a 9 diz assim, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vamos colher, se não desfalecermos. O teólogo e comentarista Champlin, ele diz uma frase, diz assim, o Espírito de Deus é generoso, mas requer reação favorável. Vocês conhecem a história do cachorrinho e da casa dos 1000 espelhos? Com relação à lei da colheita? Aí? Diz que um cachorrinho, ele estava andando numa estrada, e ali naquela estrada havia uma casa com uma porta entreaberta. E era um cachorrinho muito bonzinho, muito querido, assim, e ele vê aquela porta aberta e ele não se contenta, e ele então entra naquela porta aberta. Quando ele chega lá dentro, ele não sabia, mas era uma casa chamada Casa dos 1000 Espelhos. Havia muitos espelhos para todo lado. E aquele cachorrinho olha e olha para aqueles espelhos, abana a cauda, fica feliz, porque ele vê a imagem de muitos cachorrinhos, que era ele mesmo. E ali ele fica tão feliz quando vê aqueles cachorrinhos brincalhões todos. Depois de passar um tempo ali, ele sai da casa e vai embora. Passado alguns minutos, alguns momentos, vem um outro cachorrinho pela estrada. E também olha aquela casa com a porta entreaberta e não consegue conter a sua curiosidade, também entra pela porta entreaberta. Só que esse outro cachorrinho era um cachorrinho raivoso, um cachorrinho mau, um cachorrinho brigão, um cachorrinho irritado, mal-humorado. E quando o cachorrinho entra naquela casa e vê aqueles 1000 espelhos, cada um refletindo a imagem de um cachorrinho, ele começa a rosnar, a latir, a brigar, e ele fica ali alguns momentos extremamente atribulado com aquele monte de cachorro brigando. Ele sai e vai embora. O primeiro cachorrinho, nesta fábula, pensou assim, o melhor lugar do mundo é aquela casa. Eu quero viver lá. E o outro cachorrinho que entrou depois, mauzinho, ele pensa assim, olha, o pior lugar do mundo é aquele. Eu quero fugir dali durante toda a minha vida. Na realidade era a mesma casa. Só que cada um tinha uma postura diferente. Aí reside a lei da colheita. Se eu planto muito, eu colho bem. Se eu não planto nada, eu não colho nada, eu vou à miséria.
Hernandes Dias Lopes, esse pastor querido, diz uma frase que nós bebemos o refluxo do nosso próprio fluxo. Duas posições. Se você já é um crente, ouça a Deus, ouça o que Jesus diz nesta parábola. Seja um crente velador. Deus verá a sua disposição, Deus abençoará a sua vida, você será um elemento de transformação em volta de você, no meio da sua família, no meio da sua sociedade. E o Evangelho Salvador de Cristo será propagado pela luz que você coloca no alto para que todos conheçam. Se você ainda não aceitou Jesus no seu coração, mas não se sente pronto ou capaz ainda para aceitar, mas você na realidade gostaria de ter essa paz, essa salvação que só o Evangelho de Jesus pode conceder, ouça esta palavra, ouça esta parábola e haja. E Deus vai ver o desejo e a disposição do seu coração. E Deus vai transformar a sua história. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O Senhor salvará eternamente a sua vida. Seja um crente que ponha o Evangelho da candeia no velador. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar? Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido Deus, muito obrigado pela luz do Evangelho, que nos cura da doença, do pecado, nos cura da doença, do destino do inferno, para nos levar à salvação eterna no céu. Senhor Deus, muito obrigado por essa luz. Senhor, dá que nós possamos ser crentes que colocam a luz do Evangelho no velador, no alto, para iluminar, Senhor. Que nós possamos ser os verdadeiros portadores das boas novas de salvação do Evangelho. Que nós possamos ser agentes da transformação da sociedade, da nossa família, do nosso entorno, da nossa Ilha do Governador, do nosso Rio de Janeiro. Ajuda-nos, Senhor, perdoa as nossas limitações, ajuda-nos e nós certamente, Senhor, viveremos a alegria do Evangelho de Jesus, iluminando todo esse lugar. Senhor Deus, suplicamos as tuas bênçãos sobre aqueles que fazem aniversário, suplicamos a cura sobre os enfermos, suplicamos as tuas bênçãos sobre os dirigentes da nossa pátria. Senhor, abençoa o Brasil, Senhor, salva o Brasil, eu te suplico, transforma o Brasil. Abençoa os profissionais de saúde que tão heroicamente estão na frente de batalha. Abençoa os pastores, abençoa os missionários, Senhor. Suplicamos as tuas bênçãos agora, no retorno presencial dos nossos cultos. Abençoa a Igreja Batista da Freguesia, abençoa todos esses, Senhor, que estão nos acompanhando, estão nos ouvindo, que eles e suas famílias sejam ricamente abençoados. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço em nome de Jesus, suplicando, faça-nos crentes velador, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês, que bom estar com vocês. Vamos estar juntos agora na quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando Gênesis. Vamos nos ver lá. Até logo.